Como a igreja do Deus vivo deve se comportar? Qual é a sua missão? Essas e outras perguntas serão respondidas no programa de hoje. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá? Hoje nós estamos dando aí continuidade às nossas exposições bíblicas dentro da temática A Igreja de Cristo e o Império do Mal. E o tema da pregação, da exposição bíblica de hoje é Sendo a Igreja do Deus Vivo, baseado em 1 Timóteo 3, do 14 ao 16, e Efésios 5, 25 a 27, e o versículo 32. Então vamos fazer a leitura desses dois textos. 1 Timóteo 3, 14 a 16 diz assim: Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Agora vamos ler Efésios capítulo de número 5, versículos 25 a 27 e o versículo 32. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Nesse momento nós vamos fazer uma oração para darmos início aí, prosseguimento à programação, pedindo a Deus que possa iluminar a nossa mente para compreendermos a sua palavra e ao mesmo tempo poder colocar em prática. E no final do programa eu estarei fazendo uma oração pelas causas, pelos pedidos, seja por cura de enfermidade, porta de emprego, solução de causas na justiça e outras coisas mais. Então fique até o final, porque no final eu estarei fazendo esta oração. Vamos orar agora nesse momento. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero te agradecer, te engrandecer, te louvar, te bendizer por mais essa oportunidade de realizar esse programa. Eu peço que nesse momento o Senhor possa iluminar a minha mente, para que eu possa ensinar as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo também, para que eles também possam compreender e juntos possamos colocar em prática a Tua palavra, pois esse é o intuito, Senhor, de meditar na Tua palavra. Não é apenas conhecer, mas é colocar em prática na nossa vida. Nos ajuda, nos dá um programa abençoado, tira todas as distrações, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Vamos para a nossa introdução? Na história da humanidade, a igreja se destaca como um edifício espiritual vivo, fundada por Cristo. Vamos explorar as lições importantes de 1 Timóteo 3, 14 a 16, Efésios 5, 25 a 27 e 32. Esses trechos mostram que somos mais do que um grupo de pessoas juntais. Somos a igreja do Deus vivo, destinados a mostrar o seu amor e essência no mundo. Bom, então vamos lá. No primeiro ponto, a igreja, fundamento da verdade, versículos 14 a 16 de 1 Timóteo 3. Uma palavra pessoal, mudança de planos. Isso é o que fala o versículo 14. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Paulo tinha um objetivo em mente, pois esperava se encontrar pessoalmente com Timóteo, mas as circunstâncias o direcionaram de forma diferente. Por isso, ele escreveu a Timóteo sobre a natureza das pessoas que ocupam cargos de liderança e serviço na igreja. No entanto, ao considerar a possibilidade de mais atraso, em sua reunião, ele passou a instruir Timóteo sobre como os homens devem se comportar na casa de Deus. Então Paulo veio instruindo, dando várias instruções até esse ponto da carta. E agora Paulo, ele continua falando a Timóteo. Timóteo, olha, você deve instruir as pessoas de como eles devem se comportar sendo a igreja do Deus vivo.
Outro aspecto que se destaca é a relevância da comunicação direta na disseminação de orientações e ensinamento dentro da comunidade cristã. A comunicação pessoal reforça a conexão entre líderes e membros da igreja, fortalecendo o laço espiritual entre eles. Paulo, como sendo um líder, ele estava treinando Timóteo. Então ele precisava orientar Timóteo no que fazer. É muito comum hoje pessoas serem ordenadas ao ministério e às vezes você dita assim, mas eles não querem nada. Mas a pergunta que eu não posso deixar de fazer é, foram direcionados para um trabalho específico? Pastor, mas eles têm que procurar o que fazer. Não funciona assim na Bíblia, não. A Bíblia não fala disso, não. Jesus dava as instruções do que deveria ser feito. Paulo dava as instruções de como deveria ser feito. Não adianta consagrar um presbítero e achar que ele vai ter que saber o que vai fazer. Saber fazer o trabalho é uma coisa. Ser direcionado para realizar aquele trabalho é outra totalmente diferente. O presbítero, ele deve estar apto a desempenhar o seu trabalho, mas isso não quer dizer que ele vai meter a mão nas coisas sem ser direcionado por uma liderança. Até porque isso pode causar vários problemas para o presbítero, para o pastor, para o evangelista, para o diácono, para os líderes de departamento, para quem quer que seja. Então é preciso ter um direcionamento. E isso está faltando nos nossos dias. Tá cheio de obreiro perdido. Por quê? Porque não está sendo direcionado. Não é colocado numa função, direcionado para uma área específica dentro da função que ele tem ali. O ofício que ele foi levantado, que ele foi chamado, que ele foi ordenado. Então é preciso, Paulo se preocupa com isso. Timóteo, você está pastoreando a igreja de Éfeso, mas olha, você deve proceder assim, assim, assim. Ele está em treinamento. O obreiro precisa de treinamento. Se ele não for treinado, ele não vai saber como fazer. Tudo na vida, para podermos começar a fazer, depende de treinamento. Uma pessoa vai dirigir, ela pretende comprar um automóvel, ela precisa passar por uma autoescola para ser avaliada, aprovada, para começar a dirigir. A prática ela vai pegar no dia a dia mais e mais, sim, mas ela precisa ser treinada primeiro. Então, tudo na vida precisa de treinamento, não é diferente no ministério, no ofício, como um oficial da igreja. Paulo está preocupado com isso, porque senão a obra não vai ser realizada como deveria ser realizada. Então é importante essa comunicação pessoal do líder com seus auxiliares e do líder com os membros da igreja também, para que eles aprendam a palavra do Senhor. 2. Então primeiro nós vimos Paulo falando por que ele estava escrevendo a carta. 2. A conduta na casa de Deus. 1 Timóteo 3,15. Mas se tardar, ele pretende ir, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Paulo, como alguém experiente, Paulo não é um aprendiz. Paulo não é alguém que está iniciando agora. Paulo é um homem experiente. Paulo, como alguém experiente, estava ciente da possibilidade de enfrentar contratempos enquanto se dedicava à obra de Deus. Nós, conforme vamos vivendo, vamos aprendendo a usar de prudência. Então nós nos prevenimos em determinadas situações, porque nem tudo pode correr como nós estamos planejando. E para que as coisas não saiam do controle, nós fazemos algumas previsões, e isso não é errado. Paulo sabia que as coisas poderiam não ser do jeito que ele gostaria. Não dar tempo do jeito, naquele tempo que ele estava planejando. Então o que Paulo faz? Ele, como um homem experiente, ele está pronto para isso. Então mesmo que você esteja dedicado à obra de Deus, você deve levar em consideração isso. Ele compreendia que atrasos podiam ocorrer. É importante entender que mesmo quando estamos envolvidos em realizar uma obra para o Senhor, isso não garante que tudo ocorrerá conforme planejado. Sabe, irmãos, às vezes, nós, principalmente pentecostais, acabamos caindo no erro de espiritualizar tudo. Então, o simples fato de servir a Jesus
faz com que muitos de nós acreditem assim, ó, eu tô saindo, eu tenho que pegar o ônibus lá embaixo, né? Lá de baixo, se você mora num apartamento ou num lugar onde tem que descer, eu tenho que pegar o ônibus no ponto. Vamos dizer assim. E aí, você não se programou. Você não sabe, né? Você não olhou para o horário do ônibus. Aí você vai para lá e aí você perdeu o ônibus. E aí você tem que ficar esperando. E aí você, Deus tem que mandar, Senhor, manda um ônibus. Senhor, manda um ônibus. Senhor, manda um ônibus. Mas nós temos que entender que o ônibus tem horário. Então, se nós queremos que as coisas corram de acordo com o esperado, ainda que o ônibus possa atrasar, e isso não é impossível de acontecer, muito possível de acontecer, mas nós temos que fazer planejamentos. Aí nós levamos tudo para o lado, espiritualizamos tudo. Nós atrasamos, mas queremos que Deus prepare um ônibus. Como assim? Que situação é essa? Como assim? Não é assim que funciona. Nós precisamos ter compromisso com as coisas que estamos fazendo. Então nós temos muito disso, queremos espiritualizar as coisas, queremos que Deus resolva coisas que não estão acontecendo porque nós não nos planejamos. Então vamos começar a pensar da forma correta para não errarmos. Nossa compreensão é limitada e imprevistos são inevitáveis ao longo da jornada. Pode acontecer de você fazer um planejamento, ter um atraso, ter um engarrafamento, ter isso, ter aquilo. Pode acontecer? Pode. Mas daí ter esses contratempos porque eu atrasei e eu quero que Deus resolva o problema, aí não tem como. Portanto, é crucial estarmos preparados para tais situações. Se você vai para um lugar e você sabe que o trânsito, naquele horário, é um trânsito difícil, você tem que sair com mais tempo. Você tem que sair mais adiantado. Senão você vai encontrar aí vai começar lá no momento do engarrafamento. Começar, Senhor, meu Deus, tem misericórdia. Jesus, o inimigo se levantou. Como assim o inimigo se levantou? Não tem nada de inimigo dessa questão, a não ser no sentido de estar lançando dardos na mente da pessoa para que ela venha perder a paciência, para que ela possa ficar aborrecida. O que faltou foi planejamento. Vai fazer uma festa na igreja? Deixa tudo pro mês da festa? Não. Tem igrejas que terminou a festa desse ano, ela já está se preparando para a festa do ano que vem. Porque só assim não fica tudo para cima da hora. Não bota um ensaio em cima do outro, um ensaio em cima do outro, um ensaio em cima... Não precisa disso. Para que isso? Falta de planejamento. Então, nós pentecostais temos muito disso. Sabe o que nós erramos também? Nós achamos que o simples fato de dizer assim, tem que ser pelo Espírito, tem que ser no improviso, em cima da hora. Quem foi que disse isso? Quando Adão e Eva pecam, Deus já tinha um plano preparado para lhe dar salvação à humanidade, para dar salvação para a humanidade. Deus já sabia que aquilo ia acontecer. O Deus que conhece o futuro já tinha se planejado para o que iria acontecer. Mas ele permitiu por quê? Porque eles quiseram fazer, Eles tinham liberdade de escolha. Mas o caso aqui não é esse. O caso é Deus planejando. Quando você lê Gálatas, você vai ver que é falado que na plenitude dos tempos... O que é plenitude dos tempos? No tempo de Deus. No tempo que Deus estabeleceu, Cristo veio à Terra. Acabou! Então, essa questão de achar que pelo Espírito não precisa planejar é errado. O Espírito não conhece o futuro. Então, mesmo que uma festa seja daqui a 1 ano, qual é o problema de planejar? Mas pastor, aí deixa de ser pelo Espírito. Então o Espírito não sabe o que vai acontecer daqui a 1 ano, não. O Espírito não sabe. Como assim, irmãos? Tudo isso é erro. É falta de entendimento nosso. Aí a gente não se planeja. Paulo se planeja. Paulo enviou uma carta contendo instruções necessárias. O propósito nesse trecho da carta é orientar a conduta daqueles que servem ao Senhor, para que saibam como devem agir. Os líderes têm a responsabilidade de treinar e orientar seus auxiliares no que precisam fazer. Eu já falei. Enquanto também ensinam a igreja como um todo. Este ensinamento não se aplica somente a Timóteo, que Paulo está falando aqui, mas aborda a conduta de toda a congregação, incluindo presbíteros, diáconos e membros em geral. Paulo faz menção à casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade.
É evidente que a expressão casa de Deus, nesse contexto, não se refere ao edifício do templo, a construção, os tijolos. Não, não é disso. Mas sim aos membros que congregam em um local. Então, quando nós falamos de igreja local, nós estamos falando de uma igreja onde é a reunião das pessoas naquele lugar, seja o endereço que for. Isso é igreja local, tá? A igreja é a casa de Deus em dois sentidos. Vamos lá? Ela é tanto o local onde Deus habita, 1 Coríntios capítulo 3,16. Vós sois o templo. Vocês são o templo onde o Espírito de Deus habita. E quanto à família de Deus, então, ela é ao mesmo tempo o lugar onde Deus habita. E também nós somos membros do corpo de Cristo como igreja, que tem a ver com a família de Deus, o povo de Deus, tá? Então, nós até usamos a palavra igreja para falar, eu vou à igreja. Estamos falando do lugar, templo. Mas é lá que se reúne os membros do corpo de Cristo naquela igreja local. E é por isso que, para você entender bem isso, eu tenho esse vídeo aqui, ó, o panorama do estudo da doutrina da igreja, parte 1, e tenho a parte 2. Então eu vou deixar essa recomendação lá no final desse vídeo de hoje, para você aprender um pouco mais sobre a questão, o que é a igreja, a missão da igreja, tudo está sendo explicado de uma forma panorâmica, né? Uma forma resumida, mas uma forma um pouco mais para você poder ter o entendimento, tá bom? Nesse contexto, Paulo destaca a natureza viva e ativa da igreja, uma vez que ela está servindo a um Deus vivo, contrapondo com os deuses inanimados, ou seja, deuses mortos, fabricados pelos seres humanos. Na igreja, na cidade de Éfeso mesmo, havia a deusa Diana. Ela tinha um grande templo, várias colunas. Aí Paulo vai falar daqui a pouco sobre a questão de ser coluna e firmeza da verdade. Então, colocando a verdade em evidência. As colunas, elas são vistas de um lugar longe. Então a igreja tem essa responsabilidade de mostrar o evangelho para alcançar pessoas longínquas. Esse é o dever, tá? A igreja não pode permanecer paralisada, sem vida. Ela deve ser fervorosa, buscando diariamente um relacionamento com o Deus vivo, através da oração, jejum, meditação e prática da palavra de Deus, juntamente com uma vida de vigilância. Não tem como ter crescimento espiritual se não tiver relacionamento diário com Deus. Se você não lê as escrituras, se você não ora, como é que você vai crescer espiritualmente? Como é que Deus vai usar você como instrumento na mão dele? Vira e mexe, nós ficamos vendo Deus usando outras pessoas. E aí a gente fica lá pensando, mas Deus poderia fazer uma obra na minha vida. Mas como é que você tem se dedicado? Quanto você tem se entregue para a causa da obra do Senhor? Pelo Evangelho, por Cristo? Quanto você está disposto? É claro que tem também a questão do chamado. Mas tem pessoas que não se disponibilizam. Jesus nos comprou, passamos a ser propriedade dele, mas a gente não leva isso em consideração. Queremos viver uma vida à parte do propósito de Deus. É por isso que eu e você temos que buscar, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida de forma individual, não de forma geral. De forma geral nós temos um entendimento, mas de forma individual. O chamado. E o chamado ele vai sendo aos poucos. Nós vamos tendo um entendimento aos poucos devido ao que vai acontecendo na nossa vida. Então nós precisamos compreender isso. Devemos entender isso. Quando eu comecei no Evangelho, há mais de 30 anos atrás, isso apenas estou falando o tempo, tá? Não estou aqui, eu tenho mais de 30 anos, não é disso que eu quero, não é disso que eu estou tratando. Mas há mais de 30 anos atrás, quando eu comecei num lugar onde se dava muita ênfase aos dons espirituais. Palavra, nada, escola dominical, não tinha, tá? E aí, Deus batizou com o Espírito Santo e tudo. E aí eu queria muito o dom de profecia. E Deus naquela época usou o meu irmão para me falar
que o que Deus tinha comigo era na palavra. Mais na palavra. E eu não, mas eu quero profecia. Palavra, profecia, palavra. O ministério principal na sua vida vai ser a palavra. Deus usou meu irmão, hoje, pastor Hamilton Luna, usou para mim pela bondade do Senhor. E eu queria a palavra, eu queria a profecia. Mas o Senhor disse, eu vou dar o dom de profecia, mas ele não será o ministério principal na sua vida. O tempo passou e a palavra de Deus se cumpriu na minha vida. E Deus, pela bondade dele, tem aberto o meu entendimento para a palavra, para pregar a palavra. Junto desse ministério veio o ministério do aconselhamento. Pessoas me procuram, sejam casais, seja problemas para filhos, jovens, procuram ministério, obreiros, querendo alguma palavra em relação à vida ministerial também. Então Deus, quando Ele chama, Ele nos dá para servir a igreja. Ele não nos dá para nos promover, Ele nos dá para servir a igreja dele. Então não é eu querer ser, é Ele querer e me dar as ferramentas necessárias para desempenhar o trabalho, que nós chamamos de dons, talentos também. Isso é importante. A metáfora da igreja como coluna e firmeza da verdade ressalta sua responsabilidade central na preservação e divulgação da verdade divina, que é Cristo. João 8,32. Tudo tem que apontar para Jesus. Isso é indiscutível. Não sou eu que tenho que estar em evidência, é Cristo. Eu só sou o arauto. A verdade deve ser anunciada por meio da exposição bíblica, que é o que eu estou fazendo aqui, sem distorções, o que resultará em uma conduta apropriada por parte dos membros e líderes da igreja. Eles devem refletir a verdade e a retidão como pilares essenciais. Então a verdade tem que ser ensinada. Ah, pastor, mas se a gente ensinar a verdade do jeito que a palavra de Deus está, tem pessoas que não vão querer. Ué, a palavra também limpa. A pregação do evangelho vai limpando, vai separando quem é e quem não é, quem quer e quem não quer. Então não se preocupe em pregar não, mas aí a gente tem que criar algum mecanismo para poder encher. Não é assim que funciona, não. Não adianta ter um templo, agora templo construção, cheio de gente que estão ali por adesão e não por transformação, não por conversão. Quem convence é o Espírito Santo. Não adianta usar técnicas para encher templos, porque Jesus sabe quem é quem. Só tem mais gente ali, aquele monte de gente, porque vieram com uma proposta que não é do evangelho. Aí alguém diz assim, mas está aceitando Jesus. Mas que tipo de pregação foi feita para aceitar Jesus? Venha, olha só, você vai ter sua vida mudada, você vai conquistar, você vai ter, você vai acontecer. É essa a mensagem? Vai vir bastante gente? E aí nós vamos dizer, tá dando certo. Tá dando certo? Mas nem tudo que dá certo é da vontade de Deus. A vontade de Deus não é medida pelo que dá certo, e sim pelo que é certo, de acordo com as escrituras. Então se eu prego um evangelho distorcido, vai vir muita gente. É igual a questão, eu já falei aqui algumas vezes e vou repetir de novo. Nenhum problema de se fazer uma campanha, algo temático, mas a questão é o seguinte, por que aquelas pessoas chegaram até o templo? Venha receber a cura, venha receber isso, venha receber aquilo. Aí quando chega na hora a gente fala assim, quem quer aceitar Jesus? Ninguém. Ele não foi lá por causa de Jesus no sentido de servir a Jesus. Ele foi lá para receber cura. Ele foi lá para conseguir uma porta de emprego. Ele foi lá para poder ter uma solução do problema do casamento. Foi isso que eu ofereci, é isso que ele quer. Ele não quer Jesus. Ele quer a solução de Jesus, mas não Jesus. Então nós devemos pregar o evangelho como ele é. Arrependei-vos. Sejam salvos da condenação eterna. Não adianta só falar Jesus te ama. Porque se eu falar só Jesus te ama, ele entende Jesus me ama. Eu posso continuar na vida que eu estou. Então vamos tá dando metade da mensagem. Mas a Bíblia diz que Deus ama. Ama! Mas para por aí? Não, João 3,16 não para por aí não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Tem que ter fé, e fé implica em obediência.
não pereça. Então tem uma condenação. E a gente está omitindo a condenação. E bota lá, Jesus te ama. Cadê a condenação? Para alertar as pessoas do perigo que elas estão correndo. Quando Deus chama Ezequiel para o seu ministério, ele diz assim: se eu falar que o ímpio está andando em transgressão e você omitir e ele morrer no seu pecado, eu vou cobrar de ti, Ezequiel. Você já leu Ezequiel capítulo 3? Então nós temos uma grande responsabilidade. Coloque que Jesus ama, mas coloque o restante da mensagem também. Não omita a parte que é importantíssima também, mostrando qual é a consequência se não houver arrependimento. E é isso que as pessoas estão fazendo por aí. Omitindo parte da mensagem e dando só aquilo que eles acham que vai ser agradável. Jesus te ama. Analisando essas duas metáforas, coluna e firmeza da verdade, John Stott assevera que a igreja tem dupla responsabilidade em relação à verdade. Quais são elas? Primeiro, como fundamento, sua função é sustentar a verdade com firmeza. É claro que a igreja está fundada em Cristo, né? Mas ela aqui na terra, ela está representando Jesus, de tal forma que ela não caia por terra sobre o peso dos falsos ensinos. Então, a igreja, como fundamento, sua função é sustentar a verdade com firmeza. Ela não pode estar ali balançando. Não. Ela tem que estar firme. Contra o quê? Contra o peso dos falsos ensinos. Porque os falsos ensinos, várias vezes eles brotam de dentro da igreja. Paulo disse isso. Quando ele estava se despedindo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, ele disse que viria ataque de fora, mas viria ataque de dentro também, para os presbíteros na cidade ali de Mileto. Então isso é importante. Qual é o segundo? Tá? Qual é a segunda questão aqui? Essa responsabilidade. Como coluna, tem a função de mantê-la nas alturas. A ideia do templo de Diana, que mostrava, então função de mantê-la nas alturas. De modo que não fique escondida do mundo. A verdade, que é Cristo, precisa ser anunciada, proclamada. Quem olhava o templo de Diana dos Efésios de longe, quem olhava de longe, viu o templo. O mundo precisa também saber que existe Cristo, que ele quer dar salvação, que ele quer libertar as pessoas, que ele quer transformar as pessoas, a sua vida, para dar a elas direito de vida eterna. As pessoas precisam saber disso. E quem é que vai proclamar isso? A igreja de Cristo na terra. E nós somos membros dessa igreja. Uma pessoa sozinha, um membro sozinho não é o corpo. A igreja é o corpo. Então eu sozinho não sou o corpo. Mas a união, a unidade dos membros é o corpo. Então nós, como igreja, como corpo, aí eu tô falando do corpo, não tô falando só de mim, eu tô falando da igreja, né? Da unidade do corpo. Nós precisamos proclamar o evangelho. Individualmente nós levamos a palavra de Deus. Falamos do amor de Deus. Você tem sido luz aonde você mora? Você tem levado a palavra de Deus aonde você anda, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho? As pessoas reconhecem você como um servo ou como uma serva de Deus? Isso é importante perguntar. Porque as pessoas querem ver luz. As pessoas querem ver uma vida transformada. E nós precisamos. Nós não somos perfeitos, mas nós precisamos viver à luz disso. Sustentar com firmeza a verdade é a defesa e a confirmação do evangelho. Então guarde isso aqui, ó. Sustentar com firmeza a verdade é a defesa, defender e confirmar o evangelho. Agora, mantê-la bem alto é a proclamação do evangelho. Então eu vivo o evangelho e eu proclamo o evangelho. Eu vivo e proclamo. Eu vivo e proclamo. Eu vivo, defendo e proclamo. Vivo, defendo e proclamo. Então eu vivo o que a palavra de Deus ensina, eu defendo o que a palavra de Deus ensina e eu prego sobre o que a palavra de Deus ensina. É isso, coluna e firmeza da verdade. Só para você entender. A igreja é chamada para esses dois ministérios. Há uma estreita conexão entre a igreja e a verdade. A igreja depende da verdade para a sua existência e a verdade depende da igreja para a sua defesa e proclamação. Depende no sentido assim, como é que Deus, a sua obra vai... Porque nós estamos aqui. Deus nos comissionou para isso.
para viver na verdade, defender a verdade e proclamar a verdade. Mas o grande problema é, defender a verdade traz prejuízos. Porque pessoas vão se levantar, pessoas vão se opor, pessoas vão resistir. Mas no passado não foi assim. Neemias desistiu, Paulo desistiu, Elias desistiu, Jeremias desistiu, Pedro desistiu. Então nós não podemos desistir. Se tem oposição, o Senhor nos dará graça. Se chegar o tempo da partida, o Senhor recolherá a nossa vida. Mas nós não podemos desistir. Ah, pastor, mas não dá, é muita luta. Imagine os discípulos falando a mesma coisa e abandonando a missão que o Senhor deu. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quando Jesus volta para o céu, ele diz assim, não vão pregar nada. A gente não quer sofrer, não. Abandona, aborta esse projeto. Não, eles foram em frente. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava na vida deles. Eles receberam poder para cumprir a missão. E esse é um dos motivos que nós precisamos buscar revestimento de poder. E aqui sim, eu estou falando do Espírito Santo como revestimento para termos ousadia, intrepidez para pregar o Evangelho. Eu não estou dizendo que uma pessoa que não tem o batismo no Espírito Santo não possa pregar, mas eu estou dizendo que com o batismo, todos nós cristãos temos o Espírito Santo morando. Mas aí eu estou falando de você receber o poder para poder anunciar, ser batizado, evidência com línguas estranhas, batizado no Espírito Santo. Então isso é importante. 3. O mistério da piedade manifestada em Cristo. 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então vamos entender essa parte aqui. Paulo conclui esse capítulo com um hino de exaltação a Jesus, tá? Então ele está aqui glorificando, louvando. O ministério da piedade que Paulo menciona aqui é Cristo. Cristo sempre está ali. Ele é o centro. É o mistério porque só podemos conhecê-lo pelo fato dele ter se revelado. E mesmo assim jamais poderemos conhecê-lo plenamente, pois seu caráter e suas obras transcendem nossa capacidade de compreensão. Se Cristo não viesse, nós não conheceríamos. Então nós só conhecemos porque ele quis vir, ele quis se revelar. Se ele não quisesse se revelar, nós não tínhamos conhecimento dele. E o nosso conhecimento é limitado, porque nosso conhecimento não alcança a grandeza de Cristo. Cada expressão descreve um aspecto da vida e ministério de Cristo dentro desse texto. Aquele que se manifestou em carne, o que significa? Referência à encarnação de Cristo, onde o verbo divino se tornou humano. Isso está em João. Vamos colocar aqui na tela. Aproveitar aqui a Bíblia, colocar na tela para você. Está aqui em João. Vamos lá. João capítulo 1. Vou colocar aqui na tela. João capítulo 1. Está aqui, ó. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o verbo Deus, o verbo Cristo, tá? Deus por quê? Pai, Filho, Espírito Santo. Aí eu quero mostrar o 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus está falando ali da encarnação de Cristo, certo? Essa parte aqui é aquele que se manifestou em carne, encarnação de Cristo. Foi justificado em espírito. O que significa isso? Embora nem todos os homens tenham reconhecido sua glória, e se você ler João 1 você vai ver isso, pois ele foi desprezado pelos homens, Jesus foi plenamente vindicado pelo Espírito. Sua perfeita justiça, bem como suas reivindicações acerca da sua pessoa e de sua obra foram plenamente estabelecidas. Então, ainda que os homens não reconheceram, e no próprio capítulo 1 de João mostra isso, veio para os que eram seus e os seus não receberam, mesmo sendo assim, a obra não foi em vão. Por quê? Porque tudo que foi feito
foi ali aprovado, sem nenhum problema, embora todos os homens não tenham reconhecido a sua glória, pois ele foi desprezado pelos homens, Jesus foi plenamente vindicado pelo Espírito. Sua perfeita justiça, bem como suas reivindicações acerca da sua pessoa e de sua obra foram plenamente estabelecidas. Então, os homens desprezaram, mas a justiça de Jesus é incontestável. Visto dos anjos, os anjos participaram efetivamente da vida e do ministério de Jesus, em seu nascimento, em sua tentação, em seu ministério, em sua agonia, em sua ressurreição e sua ascensão. Os anjos precederão sua segunda vinda e rodearão seu trono para glorificá-lo pelos séculos dos séculos eternos. Então, houve sempre a presença dos anjos no ministério de Cristo. Pregado aos gentios antes de sua ascensão, antes de Jesus subir, o Cristo ressurreto deu à sua igreja a grande comissão, Mateus 28, 18 a 20, que é uma coisa que é tratado aqui nesse panorama, aonde eu mostro, tanto na parte 1 como 2. É importante você assistir os dois vídeos. O mesmo Cristo que foi rejeitado e desprezado, agora começa a ser proclamado em todas as nações. O Jesus que foi rejeitado é o Jesus que é pregado. E os judeus da sua época tiveram que ouvir. E é por isso que eles ficavam mais enfurecidos. Tanto é que quando os apóstolos começam a pregar, ali em Atos, eles querem calar eles. E eles dizem, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Eles estavam prontos para apanhar, estavam prontos para ser presos, estavam prontos para morrer, no sentido de entender que poderia custar a sua própria vida cumprir a missão. Quantos cristãos aí em vários lugares da terra morrem por causa de cumprir a missão do Evangelho, a missão de Cristo, levando o Evangelho, as boas novas de salvação? Quantos? Então nós precisamos entender que é uma responsabilidade. Jesus nos mandou pregar. Crido no mundo, porque Jesus foi pregado entre os gentios, pessoas de todas as tribos, raças, povos, línguas, começaram a adorá-lo como seu Senhor e Salvador, como havia previsto. Está aí Salmos 72, 8 ao 11, o 17, Gênesis 12, 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Amós 9, 11, 12, Miqueias 4, 12. Pessoas de todas as nações são transformadas à sua imagem e preparadas para o seu serviço. Se fosse uma coisa humana, já teria acabado. Quantos séculos já se passaram e o nome de Jesus continua sendo anunciado? Porque essa obra não é uma obra humana, é obra divina. É o Espírito Santo que está em nós, que nos dá força, nos dá ânimo, nos dá coragem para proclamar as verdades de Deus. É isso. Recebido acima na glória. O mesmo Jesus que ouviu os gritos ensandecidos da multidão, crucifica-o, crucifica-o, agora vê os céus abrindo seus portais para recebê-lo. Ao entrar na glória, o vitorioso rei, os céus prorrompem em cânticos efusivos, proclamando: digno é o Cordeiro. Quando Jesus se manifesta a João na ilha de Patmos, ele aparece de uma forma que João cai por terra. E João tinha visto Cristo quando estava aqui na terra. Mas agora o aspecto dele é diferente. Jesus está glorificado. Jesus já tinha tomado posse daquilo que ele veio conquistar através da sua morte e ressurreição. Estevão diz: veja o Filho de Deus, à destra do Pai. Deus dá uma visão para Estevão para que ele pudesse ser confortado. Olha que coisa tremenda. Esse é o nosso Jesus. Que tal uma arte digital a partir de R$19,90 para o evento da sua igreja? Você que é um profissional liberal, DDD 21 971 76 40 15, DDD 21 971 76 40 15. Você entra em contato através do WhatsApp e você faz o orçamento da sua arte digital. Eu tenho certeza que você vai gostar porque outras pessoas gostaram, contrataram e gostaram. Então vale a pena você também entrar em contato. 2. O amor. Agora nós vamos falar de Efésios. O amor de Cristo pela igreja. Efésios 5, 25 a 27 e o versículo 32. Neste contexto, não enfocaremos o relacionamento do marido com a esposa. Geralmente você vai sempre ver
pregar sobre esse texto, dando muito mais ênfase à questão do marido e a esposa, porque Paulo realmente está tratando disso. Mas nós queremos pegar a parte de Cristo nesse texto agora, tá? Em vez disso, daremos prioridade exclusivamente às ações de Cristo em prol da igreja. Deus, que é presciente, sabia que o homem cairia. Já falei disso. Por isso já tinha um plano de salvação projetado no qual o seu filho amado morreria pela humanidade. Efésios 1, 4 e 5, 1 Pedro 1, 19 e 20. Seu filho aceitou voluntariamente esse plano e por isso a Bíblia diz: Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Então havia um plano e Jesus voluntariamente aceitou. E é isso que eu e você devemos aceitar, ser voluntários para cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Voluntários. A palavra servos no grego é doulos, que é escravo. Antes, quando vai falar de escravo do pecado, é doulos. Só que aí é um escravo que não tem escolha, no sentido de vai ser inclinado para o mal, e por causa disso há uma condenação. Por causa da sua natureza, culpado no tribunal de Deus, pecado original. Só que quando nós somos libertos através da obra de Cristo, nós também somos escravos, só que são escravos voluntários. Por amor, por gratidão. Nos colocando à disposição voluntariamente para fazer a obra do Pai. Dentro desse plano foi estabelecido por Deus as bases e a forma de comunhão para aqueles que aceitassem Cristo como seu Salvador. Então Deus estabeleceu. Não é o homem que estabelece, é Deus. A igreja era como um embrião oculto, que não sabia que estava sendo gerado, mas estava sendo gerado lá no Antigo Testamento. Lá quando Adão e Eva recebem a sentença, Deus já anuncia o proto-evangelho. Esmagará a cabeça da serpente, ela lhe ferirá o seu calcanhar. A igreja era como um embrião oculto, que na plenitude dos tempos, plenitude do tempo. O que é plenitude dos tempos? No momento de Deus, no momento que Deus planejou, seria manifesta pelo Espírito Santo. Efésios 3, 2 a 6, 1 Coríntios 2, 10. A plenitude dos tempos chegou, Gálatas 4, 4. Jesus iniciou sua missão e o ministério de Deus até então oculto começou a ser revelado. O mistério de Deus. Pela pregação de Cristo, os homens se convertiam e começaram a segui-lo. E começou a ter gente seguindo Jesus. Há um momento que Jesus para e diz assim: aquele que quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, esteja pronto para sofrer e até mesmo para morrer. E siga-me, venha, tá? Deus, através disso, cumpriria seu projeto em relação à salvação do homem, congregando em Cristo todas as coisas. Efésios 1:10. Então vamos lá. Cristo morreu pela igreja. Efésios 5:25. Vós, maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Paulo está dando instruções aos maridos e utiliza o relacionamento de Cristo com sua igreja como exemplo. O texto menciona que Cristo amou a igreja. Poxa, pastor, mas eu queria aprender um pouquinho mais sobre essa questão do marido. Tem uma playlist inteira aqui no canal tratando sobre esse assunto. Uma playlist inteira. Inclusive, eu posso parar só um pouquinho aqui para mostrar para você uma playlist inteira que tem aí como tema. É só você entrar no canal e ir em playlist. Aí você vai descendo. Aqui vai aparecendo uma do lado da outra, mas para você vai aparecer uma embaixo. Tá aqui, ó. Investimentos para um casamento saudável. Tem aqui o compromisso, papel da esposa, papel do marido, comunicação do casal, a vida sexual do casal. Então assista. É só você vir aqui, você vai ter acesso a uma playlist inteira sobre investimentos para um casamento saudável, tá? Então aqui nós vamos tratar dos feitos de Cristo, não do marido. Ah, só para você entender. O texto menciona que Cristo amou a igreja. Ao compreendermos que a igreja é composta por todos os cristãos de todas as épocas que se arrependeram de seus pecados e creram em Cristo, percebemos que a igreja é o objeto do amor de Cristo. Então Cristo amou. Nesse cenário não havia mérito algum em cada um de nós que compõe a igreja e que justificasse o amor de Deus.
Porque hoje nós estamos ouvindo umas mensagens aí que distorcem o que a Bíblia diz. Então diz assim, não, Deus teve que te salvar porque ele viu algo muito especial em você, muito importante em você. Só que a Bíblia diz que nós éramos culpados e condenados e éramos inimigos de Deus. Então, o motivo de Deus nos salvar não está em méritos nossos. Não é que tinha algo em nós que chamasse a atenção de Deus como mérito. É verdade que fomos criados como imagem e semelhança de Deus, e essa imagem e semelhança ficou distorcida, mas ela, mesmo distorcida, permanece. É verdade? Sim! Mas daí eu dizer que Deus teve que me salvar porque ele viu algo bom em mim é desconsiderar a graça, porque a graça é favor imerecido. E a Bíblia diz que a salvação vem através da graça, por meio da fé. Então eu desqualifico a graça. Eu estou dizendo, não, Deus teve que fazer porque ele foi obrigado, não tinha outro jeito. Então cuidado com essas mensagens. Isso é distorção. Não havia nada em mim para poder ter mérito para que Deus tivesse que me salvar. Nada. Nada. Eu era condenado. Que isso, pastor? Leia Efésios 2, a partir do versículo 1. Leia. Você vai entender. Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, porque foi Cristo que veio morrer. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Quando Jesus morreu na cruz, ele estava morrendo por pessoas para trazê-las para si. Aí alguém vai falar assim, bom, então Jesus morreu por todo mundo no sentido de perdoar o pecado de todos, ao mesmo tempo, independente do que eles fizessem? Não, claro que não. O sacrifício de Jesus, ele abrange a humanidade. Mas os efeitos do sacrifício é só para quem aceita ele como Senhor e Salvador e vive uma vida de acordo com os padrões da palavra. Porque eu não vivo para ser, eu vivo porque sou. Então, entendeu? A abrangência é para a humanidade inteira. O sacrifício pode abranger a humanidade inteira. Mas o efeito do sacrifício, que é dar salvação, é só para quem aceita Jesus. Então nós não temos nenhum problema nesse caso. Não temos nenhuma dificuldade de entender isso. Existe uma teologia, um entendimento que discorda do que eu acabei de dizer aqui. Que é dito que Jesus só morreu por aqueles que vão ser salvos. Olha, ora, é claro, na prática, no olhar de Deus, que Deus sabe quem vai ser salvo, e é óbvio que o sacrifício tem efeito para quem é salvo. Isso é óbvio, mas nós não estamos falando do efeito, nós estamos falando da abrangência. É diferente. Então é muito fácil alguém chegar e dizer assim, como é que pode Jesus ter morrido pela humanidade toda e ela está condenada ainda? Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que o sacrifício de Jesus dá direito à salvação dentro da abrangência da humanidade toda. Agora, o efeito do sacrifício só tem na vida daquele que recebe Cristo como único e suficiente Salvador. Então, uma coisa é a abrangência, outra coisa é o efeito. Alguém, durante a pandemia, podia dizer assim, olha, está sendo oferecido vacina para o Covid no posto de saúde tal. Olha, pode vir gente de qualquer lugar que vai ser vacinado. Mas o efeito da vacina só teria quem fosse vacinado. Apesar da vacina poder ser oferecida para qualquer pessoa, ela só teria efeito para quem se vacinasse. É simples, não tem nenhum problema em entender isso. Agora, se tem quem ache, não, Jesus só morreu pelos eleitos, nós entendemos a eleição coletiva, a eleição em Cristo, e aí estamos falando da igreja, mas alguém vai dizer, não, Jesus só morreu pelos eleitos. Tá! O sacrifício dele pelos eleitos em Cristo tem efeito para os eleitos só? Sim, não vou discordar disso não. Mas daí dizer que Deus só escolheu aqueles e deixou os outros de fora, não tem base bíblica para isso. Ele saber quem vai ser salvo é uma coisa, ele limitar a salvação é outra. Mas ele é soberano. Mas quem foi que disse que a soberania vai desmerecer o amor?
Quem foi que disse que a soberania vai desmerecer a misericórdia? Quem foi que disse que a soberania vai desmerecer a própria graça? De forma nenhuma. Então, se alguém acredita desse jeito, tudo bem. Mas nós entendemos que o sacrifício abrange toda a humanidade, dá direito a toda a humanidade a ser salva. Mas o efeito do sacrifício é só para quem aceitar Jesus. E viver de acordo com o padrão bíblico, porque isso prova que ele aceitou de verdade. Paulo afirma que éramos pecadores aqui. Mas o que isso significa? Começamos a compreender parte da magnitude desse amor quando percebemos. Quando eu percebo quem éramos antes de Cristo, quando estávamos culpados diante do tribunal de Deus. Quando nós ouvimos determinadas pregações que enfatizam que o homem tinha valor e por isso Deus quis salvar, isso diminui o tamanho da obra de Deus e o tamanho da obra de Cristo. Em vez de evidenciar o que Cristo fez, menospreza. Tipo assim, tinha que me salvar mesmo. Eu sou importante, eu sou especial e ele teve que morrer por mim. Irmãos, que arrogância. Que coisa terrível. Mas é isso que dá a entender esse tipo de mensagem. Agora, quando eu entendo o quanto eu era pecador, isso vai aumentar a minha compreensão e vai colocar em evidência o grande amor de Deus. O grande amor de Deus. Efésios 2, 2 e 3 diz: em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo. Ele estava falando que os cristãos da igreja de Éfeso, antes de vir ao Senhor, eles andavam segundo o curso do mundo, praticavam tudo que o mundo pratica. Segundo o príncipe da potestade do ar, está falando de Satanás. Nós estávamos antes de Cristo debaixo do domínio de Satanás, debaixo da influência de Satanás, vivendo de acordo com a vontade de Satanás. Porque para viver de acordo com a vontade de Deus, nós temos que aceitar Jesus. Sem aceitar Jesus, não tem como viver de acordo com a vontade de Deus. É o que a Bíblia diz. Não é eu falando, é a Bíblia falando. É Deus falando, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E aí continua dizendo, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência que Paulo está falando nesse texto? Todo aquele que ainda não serve a Cristo. Todo aquele que não é um cristão. É o que a Bíblia diz, não é eu falando, é a Bíblia falando. Entre os quais todos nós, aí Paulo fala também, antes andávamos nos desejos da nossa carne. Então Paulo, sabe o que Paulo está falando aqui? Que ele também vivia desse mesmo jeito. Que os cristãos da igreja de Éfeso viviam desse mesmo jeito. Fazendo a vontade da carne. O que é a carne aqui? É o corpo? Não. É os desejos da natureza pecaminosa. Essa inclinação que o ser humano tem, por natureza, de se inclinar a tudo que é contrário à vontade de Deus. Isso não quer dizer que uma pessoa não cristã não possa fazer coisas boas, no aspecto humano. Só que salvação não é por obra. Salvação é pelo que Cristo fez. Uma pessoa pode se dedicar a fazer o bem para muita gente, isso não vai dar salvação para ele. Porque ele não pode pagar a dívida diante de Deus com a obra que ele faz. A dívida diante de Deus só é paga através do que Cristo fez. Um inocente morreu para pagar a dívida. E o ser humano nunca será inocente. Porque ele é culpado diante do tribunal de Deus. Então a única forma de escapar da condenação de Deus é aceitando o substituto que se chama Jesus. Quando eu aceito o substituto que se chama Jesus, aí eu tenho meus pecados perdoados. E aí eu recebo uma nova natureza. E aí eu passo a viver de acordo com aquilo que Deus estabelece. Com perfeição? Não, porque eu ainda sou um pecador. Mas eu estou num processo de santificação até eu partir ou até Jesus voltar e eu receber um corpo glorificado. E o que isso significa biblicamente falando? O pecado não fará mais parte da minha natureza. Eu não pecarei mais. Eu não estarei mais em desobediência contra Deus. Acabou. Mas tem um processo. E eu preciso viver esse processo. Então Paulo diz, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E olha o que diz aqui. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também.
Paulo está dizendo que antes de aceitar Jesus era filho da ira. Ou seja, a ira de Deus cairia sobre ele. Mas aí ele aceitou Jesus. A ira de Deus virá sobre todos aqueles que negarem Jesus. Todos! Não tem ninguém que vai escapar. As pessoas aqui nesse mundo podem alcançar posições altíssimas, mas ninguém vai conseguir escapar do juízo de Deus. Ninguém. Tanto é que Romanos 8:1 diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se não está em Cristo, tem condenação. É simples o entendimento. João 3,18 diz assim: aquele que crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Como é que eu me livro dessa condenação? Aceitando Jesus como meu único e suficiente Salvador. Acabou. Aí alguém, para se defender, diz assim: mas pastor, que Deus injusto é esse? Ele vai mandar para o inferno um pedófilo, um assassino em série, um serial killer, tá? E eu nunca cometi essas coisas. Mas nós temos que entender que a condenação, ser culpado no tribunal de Deus e pecar, o pecar é consequência de quem éramos antes de Cristo. Então, essa condenação, ela já vem por causa do estado de culpa. O que a pessoa faz na sua vida é consequência de quem ela é. Então, Deus não vai enviar as pessoas para o inferno só por causa do que elas fazem, mas sim por causa de que elas são culpadas. Então, independente de ser culpado, mas ser pedófilo, ser serial killer, ou rejeitou a Cristo, mesmo que praticou algumas coisas que essa pessoa ache branda, a culpa é a mesma. Então Deus continua justo do mesmo jeito. Pastor, e como é que eu me livro da culpa? Aceitando Jesus, porque você é perdoado e você muda de posição diante do tribunal de Deus. Agora você não é mais culpado. Agora você é um pecador perdoado. Você teve a sua dívida paga. Só Jesus pode pagar a nossa dívida diante do tribunal de Deus. E ponto final. O texto acima afirma que éramos filhos da desobediência, filhos da ira, destinados à condenação eterna. Entretanto, Paulo, no texto desta exposição, declara que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou a ela. Ou seja, ele se entrega, a si mesmo se entregou por ela, tá? Isso significa que Jesus se comprometeu em obedecer ao Pai, morrendo pelos inimigos de Deus para reconciliar-nos com eles. Você já pensou uma pessoa morrer por um inimigo para poder esse inimigo ter oportunidade de se reconciliar? Foi isso que Jesus fez. Jesus morreu para nos dar a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus, Pai. Nenhuma mente humana, somente pela pura inteligência, consegue entender como é que um Deus santo se dispõe a morrer, porque Jesus é Deus também, para resgatar pecadores. Quem é que vai querer morrer por uma pessoa que faz um monte de maldade? Mas Jesus morreu para nos dar a oportunidade de salvação. Independente do grau da nossa maldade, ele nos dá direito à salvação. Porque independente do grau da nossa maldade, todos nós éramos culpados diante do tribunal de Deus. Independente do grau da maldade. Todos. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foram da glória de Deus. Todos. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Romanos 6:23, o salário, a paga do pecado é a morte. Morte aqui não é morrer fisicamente, é morrer eternamente. Ou seja, está separado de Deus eternamente em tormento. É isso que a Bíblia diz. Isso é graça. Quando Deus dá o seu filho para morrer por pecadores, para poder reconciliar esses pecadores com ele, é graça, um favor imerecido. Isso nos leva a sentir gratidão pelo amor que experimentamos de Deus. Ele nos amou primeiro para despertar o nosso amor por ele. Então Deus nos ama e esse amor nos atrai. Mas se nós podemos nos endurecer e dizer, não, eu não quero. Porque eu não quero abrir mão de viver essa vida que eu vivo. Ou então tem pessoas que dizem assim, não, eu vou me preparar para aceitar Jesus. Se você pudesse se preparar para aceitar Jesus, não precisava Jesus morrer na cruz do Calvário. Para que Jesus morreu? Perda de tempo. Eu posso me preparar para aceitar ele. Para que ele morreu?
Ele morreu, perdeu o tempo dele de morrer. Foi lá fazer um espetáculozinho. Não foi isso que Jesus fez, não. Jesus fez a grande obra de todos os tempos. A salvação, a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus é o principal evento da história. Não há nada que supere isso. Nada. A morte e ressurreição de Jesus. Vida, nascimento, vida, sofrimento, morte, ressurreição e ascensão de Jesus é o maior evento de todas as épocas. Desde que o mundo foi criado. Tudo isso para quê? Para trazer o homem para ter comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo. Isso indica que mesmo que as pessoas possam parecer não merecedoras aos nossos olhos, nós também não merecíamos e, portanto, devemos seguir o exemplo de Cristo. Ele nos amou a ponto de morrer como nosso substituto. E aqui tem um outro ensinamento. Tem pessoas que dizem assim, mas fulano não merece. Você também não merecia, eu também não merecia. Quem é que estabelece o padrão de merecimento? Sou eu? Não é Deus. Fulano não merece o meu perdão. Você também não merece o perdão de Deus. Se você se humilhar, ele vai te perdoar. Então você não pode dizer que alguém não merece, porque você também não merece. Mas Deus perdoa por causa de Cristo. Então, se você quer ser alvo do perdão de Deus, você precisa aprender a perdoar. Porque a Bíblia diz em Mateus que aquele que não perdoa não é perdoado. Ponto final. Foi Deus que estabeleceu assim. Mas eu não aceito. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Ele é o Senhor dos senhores. Ele determina as regras. Ninguém muda as regras de Deus. Ou eu me adequo às regras de Deus, ou eu tô fora. Aqui nessa terra tem situações que existem regras que ou você cumpre ou você tá fora. Você pode espernear, você pode querer subornar, você pode querer fazer o que você quiser. Tu não entra, não consegue entrar. Se na terra tem regras que são super rígidas, imagine a regra do céu. E as pessoas não entendem. Mas como é que Deus ama? Deus deu Jesus. A prova do amor é Jesus morrer. Quem vai dar o filho para poder morrer no lugar de gente que faz coisas ruins? Quem é que vai fazer isso? Deus fez. Por mim e por você. Então aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele quer te dar salvação. 2 Coríntios 5, 19 a 21 diz... Na versão fácil de ler, é uma versão aí também, tá? Entre as muitas, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, NVT, Nova Versão Transformadora e outras mais, essa aí é a versão fácil de ler. Isto é, Deus estava em Cristo, estabelecendo paz entre o mundo e ele mesmo. O mundo aqui é a humanidade, tá? Em Cristo, Deus não condena o mundo por seus pecados. E ele mesmo nos deu esta mensagem de paz. Agora, ele não condena para aqueles que estão nele, tá? Portanto, nós fomos enviados para falar em nome de Cristo e como se Deus estivesse chamando as pessoas por nosso intermédio. É por isso que a igreja precisa pregar o evangelho, para que aquilo que Deus quer falar aos homens chegue até eles. Através de quê? Através de nós. Em nome de Cristo, nós suplicamos a vocês, façam as pazes com Deus, ou seja, deixe de ser inimigos de Deus. Cristo não tinha nenhum pecado, mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados. Então Jesus recebeu toda a penalidade que era para ser em nós. Dessa forma, nós podemos ser declarados justos diante de Deus por meio de Cristo. A nossa justiça não é nossa. Não foi produzida por causa do nosso mérito. A nossa justiça foi imputada sobre nós por causa do que Jesus fez. Quando Deus olha do céu para a terra e vê cristãos que realmente reconheceram Jesus como único e suficiente Salvador e vivem a vida de um cristão, ele vê primeiro o que Jesus fez. Então ele olha para nós com o olhar de Cristo, porque nós aceitamos Jesus. Mas quando ele olha pessoas que ainda não aceitaram Jesus, ele quer salvar, mas elas estão numa situação de condenação. A solução é uma solução que Deus dá para qualquer pessoa. Aceita Jesus como Senhor e Salvador. E você vai ter seus pecados perdoados. E a sua vida transformada. E você vai ter direito de vida eterna. Coisa que nada disso você conquista com as coisas dessa terra. Nada, não dá para comprar.
2, a santificação pela palavra. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Agora Paulo descreve o propósito da morte e ressurreição de Jesus pela igreja. Através de cremos, primeiro nós cremos, né? A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra, Romanos 10. Através de crermos e do arrependimento de nossos pecados, conforme pregado no Evangelho, a palavra, fomos regenerados. O que é isso? Recebemos uma nova natureza, uma nova vida, um novo nascimento, simbolizado pela lavagem da água, aqui nesse texto. E assim purificados. Essa regeneração é evidenciada pelo desejo de confessar publicamente nossa fé por meio do batismo nas águas. Então a regeneração não vem por meio do batismo, mas o batismo representa o que aconteceu quando aceitamos Jesus. Morremos, que simboliza a entrada nas águas, e recebemos uma nova vida, que é quando você levanta das águas, quando é batizado nas águas. O batismo nas águas não é o que nos purifica. Não é o batismo nas águas, mas simboliza essa purificação que ocorreu em nossa regeneração, que recebemos uma nova vida, fomos justificados, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Esse ato, após o novo nascimento, declara a nossa justificação através da morte e ressurreição de Cristo, permitindo-nos viver uma vida de santificação. Eu não me separo das coisas do mundo para ser salvo. Eu me separo porque sou salvo, é diferente. Você faz porque você é, não para ser. Porque se você fizesse para ser, então o que Jesus fez não valeu de nada. Não serviu para nada. Você produz salvação. Nós não produzimos salvação. Quem produziu a salvação, quem conquistou a salvação para nós foi Jesus, tá bom? Esse processo de santificação nos acompanhará até deixarmos esse mundo. Então a santificação é para a vida toda. Você precisa se comportar como um salvo a vida toda. Não tem esse negócio, eu tô de férias. Um pastor que dirige uma igreja e é assalariado, e até aí é justo, porque a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, e aqui eu tô falando de um homem que vive em tempo integral para a obra de Deus. Ele não tem um trabalho lá do lado de fora, trabalhando em outras atividades, ele só trabalha no reino. Tá bom? Mesmo que ele esteja de férias, e é muito justo que ele tenha férias do trabalho, não de Jesus, não do relacionamento com Deus. Então, mesmo que ele tenha férias do trabalho em si que ele realiza, ele não vai tirar férias de Jesus. Não existe férias de relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus é direto, constante. Não existe férias. Então não tem esse negócio. Eu quero tirar férias. Jesus, me dá 5 minutos. 5 minutos pra quê? E se Jesus voltar nos 5 minutos, como é que você faz? Se você pediu pra quebrar o seu relacionamento com ele 5 minutos porque você quer pecar. Porque quem pede 5 minutos pra Jesus é justamente, ele quer pecar. Ele fala, Jesus, me dá 5 minutos que eu vou resolver esse negócio aqui agora. Qualquer um de nós estamos sujeitos a perder a paciência, a sair da graça. Porém, não devemos premeditar essas coisas. E nem devemos viver à luz de pensar assim, mas Deus perdoa, né? Porque daqui a pouco você está acostumado e o seu relacionamento vai sendo quebrado. Aos poucos. Aos poucos. 3. A igreja radiante sem mácula. Para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Para que Jesus morre? Para isso. Paulo prossegue com sua argumentação, contrastando o estado decaído da humanidade, inimiga de Deus e condenada, com a realidade de fazer parte da Igreja de Cristo como um membro desse corpo, passando por um processo de santificação. Antes condenado, culpado. Agora, Jesus morre, aceitamos ele, e aí nós estamos fazendo parte dessa igreja que vai ser apresentada gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa igreja que é a congregação de todos os salvos será apresentada futuro, tá? Mas ela está no processo de santificação. Aquele que sofreu e morreu por ela. Quem foi que sofreu e morreu? Jesus. Aqui tem a cena, o cenário de um casamento judaico. Porque num casamento judaico,
o noivo tinha que pagar o dote da noiva para o pai. Então ele tinha um custo, ele tinha um pagamento. E ele só tinha direito da noiva através desse pagamento. Então Jesus, para ter a igreja como sua noiva, pagou o dote. E aonde que Jesus pagou o dote? Morrendo na cruz do Calvário. O preço do dote para ter a noiva, que é a igreja, que está falando de todos os salvos, né, em Cristo Jesus, que é a igreja, é o corpo de Cristo formado pelos membros, que sou eu, você e outro. Jesus pagou o dote na cruz. Então, a ideia do casamento judaico, quando você vai estudar como funcionava o casamento judaico, você vai entender isso, certo? E tem uma coisa aqui muito interessante dentro dessa questão do casamento judaico. Eles firmavam um compromisso, diferente do noivado dos nossos dias. Era um compromisso com muito mais peso. E a partir desse momento, eles já estavam casados, mas eles não estavam ainda juntos. E aí era marcado o dia da cerimônia, da festa, no qual se buscaria a noiva. Nesse meio tempo, o noivo pagava o dote, se ele ainda não tivesse feito. E aí só depois ele tomaria posse da noiva para buscar. E não é o que Jesus fez. Jesus morreu na cruz do Calvário, pagou o dote, e ele virá um dia. E esse é o tempo que é chamado de graça. O tempo no qual Deus está usando de sua longanimidade para que ninguém se perca. O noivo ainda não voltou para buscar a noiva. O tempo, igual o casamento judaico, da mesma maneira do casamento judaico, o dote era pago, se marcava a festa, se esperava o tempo para marcar a festa, e aí só depois o noivo, eles firmavam o compromisso, mas o noivo só vinha buscar depois. É igualzinho. Igualzinho. Jesus foi, mas vai vir buscar a sua noiva. E essa noiva precisa estar no processo de santificação. Por isso ela é a igreja do Deus vivo. Ela não pode ter mácula, ela não pode ter ruga. Ou seja, ela está num processo e aí ela vai conseguir a perfeição no encontro com o noivo, porque receberá um corpo glorificado. Oh, Jesus, Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Essa igreja, que é a congregação de todos os salvos, será apresentada futura àquele que sofreu e morreu por ela. Em um estado glorioso, ela vai ser apresentada. Não estaremos mais sujeitos à natureza pecaminosa. Seremos glorificados, um corpo glorificado. É por isso que Paulo utiliza a expressão como sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, apontando para as imperfeições que tínhamos devido à natureza pecaminosa, mas que não teremos mais. Não vamos ter mais. Estamos no processo de santificação para que essas coisas não façam parte da nossa vida, mas só vamos ter a perfeição total quando recebemos um corpo glorificado. Essa igreja será completamente santa e ao mesmo tempo irrepreensível, pois não haverá nada nela que comprometa a sua conduta. Irrepreensível é nada que comprometa a conduta. Olha o que diz Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. A esposa, a noiva, a igreja está pronta para encontrar com o noivo nas bodas do Cordeiro. Deus usa muitas coisas da cultura judaica para exemplificar coisas espirituais. Se você quer entender algumas coisas, você precisa estudar o lado histórico, que envolve a parte cultural, envolve os acontecimentos da época. Eu não estou falando para você poder fazer com que dá sentido figurado para tudo, porque é errado. Você precisa identificar no texto se está ali falando da parte literal mesmo, ou se tem um sentido figurado. Mas essa questão de Jesus ir e depois voltar está exemplificada no casamento judaico da época. Isso é lindo.
Isso é lindo. Lembra que José e Maria estavam comprometidos? Eles já tinham um compromisso. E José pensa em deixar Maria secretamente, porque legalmente Maria já era esposa de José. Mas eles ainda não tinham, estavam juntos ainda. Não tinha acontecido esse lado de José ir buscar a noiva. Ainda não tinha ainda. E aí José pretende deixar Maria. E aí o anjo vem e diz para José, olha, o que está nela foi gerado pelo Espírito Santo. Lembra disso? Aqui um exemplo para você entender. Todas essas possibilidades se tornam reais devido à morte e ressurreição de Jesus. Só tem vida eterna por causa do que Jesus fez. E a minha pergunta aqui é a seguinte. Se tudo aponta para Jesus, por que que eu e você vamos usar a nossa posição, o chamado que Deus nos deu dentro do seu reino, para nos promover? Cuidado. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque Deus não quer isso. Nós só somos arautos. Nós só estamos aqui para proclamar as verdades de Deus. Mas em momento nenhum para tomar a glória para nós. Não basta o exemplo de Nabucodonosor, no capítulo 4 de Daniel? Não basta o exemplo de Herodes, em Atos dos Apóstolos, aonde Nabucodonosor não morreu, mas Herodes morre, porque toma para si a glória devida a Deus. Cuidado. Nós temos uma missão, mas o centro é Cristo. 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 Guarde isso. O centro é Cristo. Analogia entre Cristo e a igreja, Efésios 5:32, para encerrar. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Paulo acabou de falar acerca da ordenança do matrimônio, segundo o qual duas pessoas se tornam tão intimamente unidas que, em certo sentido, passam a ser uma. Grande é este mistério, diz ele. Portanto, ele certamente está se referindo ao matrimônio. Há comentaristas que falam que está se referindo à união de Cristo e a igreja. Mas nós vamos chegar lá, porque, na verdade, Paulo estava tratando do quê? Paulo estava tratando até esse ponto do matrimônio. Tanto é que o versículo anterior vai falar, deixará o homem, o varão, seu pai, sua mãe, unir-se-á. Só que Paulo não vai se concentrar no matrimônio agora. Ele vai se concentrar em quem? Em Cristo e a igreja. Todavia, ele deixa bem claro que não está pensando única e exclusivamente no matrimônio em si mesmo. É isso que eu quero que você entenda. Então, grande esse mistério, matrimônio. Mas não estou pensando só no matrimônio. Eu estou pensando em Cristo e a igreja. Menciona de modo inconfundível, uma vez mais, os laços existentes entre esta ordenança, matrimônio, e a relação Cristo e igreja. Não consigo encontrar melhor resposta à pergunta: o que quer dizer aqui por mistério? Ou seja, pelo segredo, porque mistério é um segredo, tá? Que teria permanecido oculto se não fosse revelado. Do que aquela oferecida, né? Do que aquela oferecida por Robertson, tá? Ele fala isso num livro, um estudioso, ele vai dar aí o significado do que seria esse mistério. Evidentemente, Paulo quer dizer que o mistério é a comparação do matrimônio, homem e mulher, com a união entre Cristo e a igreja. A união de Cristo com a igreja, que do eterno deleite na presença do Pai de tal maneira arrastou o unigênito Filho de Deus para submergir-se nas pavorosas trevas e terríveis angústias do Calvário, salvando seu povo rebelde, eleito nele, igreja, dentre todas as nações e chegando ainda a habitar em seus corações por meio do Espírito Santo, com a finalidade de apresentá-lo, embora um povo inteiramente indigno antes de Cristo, a si mesmo como sua própria esposa, com quem chegou a ter uma comunhão tão íntima que não existe no mundo uma metáfora sequer que lhe pudesse fazer jus. Tal união é por si só um mistério. Então, que mistério é esse? É o que Cristo fez. Sofrimento. Tudo que Cristo passou para poder ter uma esposa, que é a igreja. A noiva. Igreja.
E quem é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. E esse corpo é formado por quem? Por cada cristão. Cada cristão faz parte desse corpo. Então Cristo, isso é um mistério. Como é que alguém vivendo nas alturas, livre de todo sofrimento, se faz carne para habitar no meio de nós, padecer para nos dar direito à salvação? Conferir Colossenses 1, 26 e 27. É só ler. Vamos ler? Colossenses, capítulo de número 1, versículos 26 e 27, diz assim. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério... Deixa eu colocar para você, né? O mistério que estava oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer, os quais são riquezas deste mistério entre os gentios. Quem é esse mistério? Que é Cristo em vós, esperança da glória. E quem é Cristo em vós? Como é que Cristo está em nós? Através do Espírito Santo. No entanto, o fato de que este maravilhoso amor, esta ditosa relação Cristo-Igreja se acha realmente refletida aqui na terra, na união do esposo e da esposa. Então, grande é esse mistério? Só o matrimônio? Não. O que Jesus fez vai muito além. De modo que, pelo poder do primeiro, Cristo, igreja, o último, esposa e esposa, é agora capaz de funcionar mais gloriosamente. Porque quando você vê o que Jesus foi capaz de fazer pela igreja, nós entendemos o que o marido deve fazer pela esposa, trazendo ambos suprema felicidade, bênção à humanidade e glória a Deus. Então, isto é deveras o supremo mistério. Que lições aprendemos com a exposição de hoje? Primeiro, a igreja é a casa do Deus vivo. E aqui, igreja não é o templo, somos nós. Pois a união de todos, né? O conjunto, o corpo, né? Pois ele habita nela por meio do Espírito Santo, em cada membro desse corpo. 2. A igreja é a defensora e proclamadora da verdade divina. É a igreja que precisa defender, é a igreja que precisa proclamar e é a igreja que precisa viver. Cristo é a verdade que liberta, precisa ser anunciada essa verdade. 3. Cristo amou a igreja ao ponto de se entregar por ela, ele morre pela igreja. Ele se sacrifica pela igreja. Então, olha o valor de Cristo ao morrer, a grandeza do ato de Cristo. 4. E aí a igreja não vai viver à altura disso tudo. Nós vamos viver de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ah, eu sou cristão, mas eu vou viver do meu jeito. Então eu estou dizendo em outras palavras, eu não me importo com o que Jesus fez. Não estou nem aí para o que Jesus fez. Não faça isso. 4. A igreja é purificada e santificada através da palavra de Deus. Não podemos negociar a palavra, não podemos distorcer a palavra, não podemos omitir a palavra, não podemos só dar aquela parte que nós achamos agradável da palavra. Precisamos pregar toda a palavra de Deus. 5. Cristo prepara uma igreja radiante, imaculada e santa para a união definitiva com Ele. Não abra mão do processo de santificação, porque a Bíblia diz em Hebreus 12:14, sem santificação ninguém verá a Deus. 6. A relação entre Cristo e a igreja é um mistério profundo. Quem em sã consciência viria morrer por inimigos? Mas Jesus fez isso para resgatar um povo, para ser a sua noiva. Conclusão. Ser a igreja do Deus vivo é um chamado sublime que nos desafia a ser a coluna da verdade, a expressão do amor sacrificial de Cristo e o testemunho visível da profunda união entre ele e seu povo. Que possamos viver essa chamada com reverência e dedicação, cultivando a nossa comunhão com Deus, uns com os outros. Precisamos ter comunhão uns com os outros também, enquanto somos transformados à imagem daquele que é a cabeça da igreja, até o nosso encontro final com ele para sempre. Ou seja, estamos num processo de santificação. Bom, se você quiser baixar o PDF desse Entende Tu Que Lês, vai na aba Comunidade, tá? E role a tela lá até você achar. Clique no link que você vai poder ir para o meu site, ter essa página do meu site, e lá você vai conseguir baixar nos botões que lá vai ter. Ah, pastor, não sei ir para a aba Comunidade. Então desça na descrição desse vídeo que o primeiro link é o link da aba Comunidade.
tá bom? Agora, lembre-se que você vai ter que rolar a tela, porque tem muitas publicações. Às vezes você vai passar 15 publicações, 20 publicações, dependendo da época, pode até ser mais. Então, lembre-se disso. Estamos aí para criar um grupo no Telegram, e aí vai facilitar mais para baixar o conteúdo mais recente. O mais antigo não vai estar no grupo, é claro, mas o mais recente vai estar no grupo. Quando for lançado o grupo, eu vou avisar, tá bom? O canal no Telegram. Vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa? Entendes tu que lês? Vai ser a exposição de Mateus 1, 21 a 23, Gálatas 4, 3 a 7. O mundo de Deus no mundo dos homens, esse é o tema. E não se esqueça, Teologia e a Vida Cristã, panorama do estudo da doutrina da igreja, parte 1 e parte 2. E, inclusive, tem também aí uma aula da escola dominical com o mesmo tema dessa exposição de hoje. Então vai ser benéfico que você assista também, porque vai ter mais conteúdo ainda. Projeto mais 3 inscritos do canal, participe, divulgue o canal, sua família, irmãos em Cristo, pessoas da rede social. Você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho das notificações? Não deixe de fazer isso, tá bom? Pastor Mário Luna Oficial, mande para as pessoas, não esqueça, tá? Vamos orar para encerrar aqui. Eu quero apresentar nas mãos do Senhor todas as causas. Também, antes disso, eu quero colocar aqui na tela, tem me pedido às pessoas, se você quiser abençoar, né, doar, contribuir, né, semear no meu Ministério de Ensino, primeiro QR Code, você vai ler com o aplicativo do seu banco, do seu celular, e você vai fazer o Pix de acordo com aquilo que o Senhor tocar no seu coração, mas você não é obrigado a fazer isso. Você só vai fazer se realmente você quiser, sentir tocado e puder, tá? Então você abre o aplicativo do banco do seu celular e você no seu celular e você lê o QR Code. Ou você também pode pegar o número direto aqui do Pix, que é o número do meu telefone. Agora, você também pode usar o QR Code 2, que aí não precisa do aplicativo do banco, e sim da câmera do seu celular. Você vai ler, vai ir para o site do PagSeguro, vai colocar o valor que você deseja abençoar, semear. Se eu disser que não preciso, essa cadeira precisa ser trocada, o computador tem mais de 10 anos que eu uso esse computador, mais de 10 horas por dia, tem horas que ele quer travar, mas o Senhor tem sido bom e a sua misericórdia tem durado para sempre, tá bom? Então você é só colocar o valor aí e pode fazer Pix, boleto ou cartão. No número 2 é mais fácil nesse caso, porque você tem outras opções. Eu também quero lembrar você que tá para ser lançado aí o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia no mês de outubro de 2023. Talvez você pode estar assistindo esse Entende Tu que Lês e já passou, né? E aí já foi lançado. Então, facilitar o seu estudo da Bíblia, o meu estudo, através de estudar a Bíblia por métodos. O que você está procurando? Quer um estudo biográfico da pessoa, do personagem? Quer um estudo temático? Quer um estudo analítico? Que tipo de estudo você quer fazer? Você vai aprender cada estudo e eu vou dar como fazer cada estudo e eu vou dar exemplos práticos para que você saiba como fazer também, tá bom? Então, nesse momento, nós vamos orar. Eu quero apresentar a sua causa na mão do Senhor. Qual é o seu problema? Uma porta de emprego? Uma causa na justiça? Você está doente? Está enfermo? Vamos orar. Jesus tem poder de te curar. Não deixe de deixar aqui não deixe de colocar aqui no canal o comentário contando a bênção para que eu possa testemunhar aqui também. Casamento em crise, problema com filhos. Vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais um programa realizado. Eu quero te agradecer, Senhor querido, Senhor amado, por pertencermos, Senhor, à igreja, sermos membros, Pai querido, do corpo de Cristo. Que possamos ser, Pai querido, Pai amado, a cada dia, viver como a igreja do Deus vivo. Ó Deus querido, Deus amado, a igreja do Senhor. Senhor querido, Senhor amado, eu quero apresentar em tuas mãos agora a vida de cada um que está aí, Pai, orando comigo. Ó Deus, tem causas apresentadas nesse caderno. Ó Deus querido, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa abrir portas de emprego. Eu quero pedir que o Senhor possa liberar essa causa na justiça, tocar no coração desse juiz, dessa juíza, essa aposentadoria, Senhor, que está aí presa há tanto tempo, que não tem saído, mas que possa sair de forma justa, de forma devida. Essa pessoa que está doente, Senhor, com problemas no pulmão, nos pulmões, no coração, nos rins, pessoa com problema na circulação, pessoas com problema, Pai, de pressão, de glicose alta,
pessoas com problema de colesterol alto. Ó Deus querido, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha tomar cada pessoa que precisa de cura. Eu também quero colocar nas tuas mãos aquelas que estão com depressão, com síndrome do pânico, ó Senhor querido, com ansiedade, também aquelas que estão aí, Senhor querido, passando por momentos que não sabem o que fazer. Eu quero apresentar aqueles que estão com casamento em crise, ó Deus querido, esse casamento que acabou, e essa esposa tem, Pai querido, Pai amado, tem esperado que tenha uma reconciliação, esse marido está esperando uma reconciliação, ó Deus querido, que esse casamento seja restaurado. Eu quero apresentar, Senhor, essas pessoas que estão no vício, pessoas que estão no vício das drogas, da prostituição, do vício da jogatina. Ó Deus querido, eu quero pedir ao Senhor que possa libertar do alcoolismo. Ó Deus querido, quantas famílias sendo destruídas por causa das drogas, do tráfico das drogas, pessoas envolvidas, mães estão chorando, pais estão chorando. Ó Deus, só sabe, Pai querido, que as drogas fazem, quem já teve alguém da sua família envolvido com isso, mas eu creio, Senhor, que tu tem poder de libertar, de transformar, de mudar, Senhor, situações. Toma esse filho que tem sido rebelde, essa filha, ó Deus querido, dá sabedoria a esse pai e a essa mãe de como se conduzir. Ó Deus, não é fácil criar filhos nos dias de hoje, que possamos, Pai querido, exercer a posição de pais de uma forma agradável ao Senhor. A tua palavra diz, ensina o menino no caminho que deve andar, quando crescer não se desviará dele. Ou seja, nós temos o compromisso como cristãos de, Senhor, realmente ensinar a tua palavra. Agora, o que eles vão fazer quando forem adultos, aí já é uma coisa, uma decisão que eles têm, mas eles vão ter sido instruídos na tua palavra. Senhor, toma nas tuas mãos cada vida, toma nas tuas mãos, Senhor, também as pessoas nas redondezas aonde moram cada um que está assistindo esse vídeo, os seus vizinhos. Toma aqui também, Senhor, os meus vizinhos, da direita, da esquerda, Pai da frente, Pai dos fundos. Toma nas tuas mãos essas vidas, transforma aqueles que ainda não te aceitaram como único e suficiente Salvador, teu Filho Jesus. Liberta, Senhor, que eles conheçam, Senhor, o teu Filho, que eles sejam alcançados por esse grande amor, porque o Senhor amou, ó Deus querido, com um amor tão grande que sacrificou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Isso não é uma história, isso não é uma fantasia, isso é uma realidade comprovada, Senhor. Então eu entrego cada vida, Senhor. Eu te peço a tua bênção na vida de cada pessoa. Pessoas que estão me assistindo na região norte do Brasil, pessoas que estão me assistindo no nordeste do Brasil, pessoas que estão me assistindo no centro-oeste do Brasil, pessoas que estão me assistindo no sul e no sudeste. Também quero apresentar as pessoas que estão assistindo em outros países, países como o Japão, países como a Holanda, Estados Unidos, Senhor querido, há várias pessoas, Espanha, ó Pai querido, França, ó Deus querido, eu vou apresentando todos eles, Senhor, que tem assistido também, que possa ser alcançada mais e mais pessoas. Abençoa os inscritos do canal, os membros do canal, ó Senhor querido, continua nos abençoando, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus, amém. Eu quero agradecer a você que ficou até esse momento, que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, a sua família, tá? Nesse momento eu termino o programa com a bênção apostólica e deixo a recomendação dos vídeos. Não deixe de divulgar o canal, tá? Talvez você esqueça, bote lá, siga o canal do Pastor Mário Luna, tá? O Mário Luna Oficial. Se você colocar no YouTube Pastor Mário Luna, já aparece. Pela bondade de Deus, Deus tem sido bondoso. Coloque lá, não esqueça não. Eu tenho certeza que vidas serão edificadas através do ensino da palavra, porque o compromisso aqui é pregar a palavra de Deus só, e que vidas sejam alcançadas para a glória de Deus. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.